Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um conteúdo do Café com Teologia. E neste ano de 2025, um episódio que mudou radicalmente os rumos da teologia cristã, completa 1700 anos. Se você quiser saber qual é esse episódio, então me acompanhe, que você não pode perder esse conteúdo. Como também você não pode perder o meu convite para você contribuir com o nosso trabalho. Se cada pessoa que nos acompanhe contribuísse com apenas R$ 2, isso já faria muita diferença para a gente ampliar as nossas possibilidades para fazer sempre o melhor para você que nos acompanha. Então, se esse é o seu caso, contribua, seja pela chave Pix ou pelo Valeu Demais, que certamente será muito bem-vinda a sua ajuda. Bom, eu estou falando do Concílio de Nicéia, realizado no ano de 325, que esse ano completa a emblemática data de 1700 anos. O Concílio de Nicéia é praticamente um fundamento da teologia cristã e é claro que não pode passar despercebido. Por isso, nós vamos fazer um conteúdo em um formato de trilogia. E neste primeiro episódio eu quero falar sobre a contextualização do Concílio de Nicéia. Por que esse concílio aconteceu? O que se deu para ser convocado? E quais foram as suas principais resoluções e consequências? Isso nós vamos ver ao longo dessa trilogia. Bom, nós, para entendermos o Concílio de Nicéia, nós temos que voltar lá no passado e compreender um personagem chamado Ário, que eu já falei sobre ele aqui na série de História das Heresias. O Ário nasceu na Líbia por volta do ano 256 e ele foi aluno de um grande teólogo da antiguidade chamado Luciano por volta do ano 280. O Luciano tinha algumas tendências ao adocionismo, aquela ideia de que Jesus era um ser humano como outro qualquer, mas como ele era tão piedoso, ele foi adotado pelo Logos num determinado momento da sua trajetória. Outra coisa também importante sobre o Ário é que ele foi pároco da igreja de Balcális, que ficava na região de Alexandria, norte da África, mais especificamente o Egito, que era a capital cultural do mundo daquela época e que é o lugar onde essa grande polêmica que vai desaguar no Concílio de Nicéia começa, né? O Ário, num determinado momento, né, no ano 313, o Alexandre é empossado como bispo de Alexandria. E o Ário, por ser de uma escola oposta ao de Alexandre, acusou o bispo da cidade de praticar o modalismo. O modalismo é outra manifestação do monarquianismo, só que é o oposto do adocionismo. O adocionismo fala que Jesus foi adotado pelo Logos e o modalismo diz que Deus era um único ser que se manifestava de modos diferentes ao longo da história. Tudo isso está na íntegra aqui no canal, na nossa série de História das Heresias. A acusação do Ário parece exagerada. O Alexandre não tinha essa tendência de ser modalista, mas nós estamos falando de uma época da história em que a teologia ainda está se formando, ainda está dando os seus primeiros passos e ainda não se havia clareza em muitos assuntos como nós temos nos dias atuais. O Ário era uma pessoa, porque geralmente nós pensamos num herege, né? Como sendo uma pessoa desprezível, e não é bem assim que a coisa acontece, isso é uma propaganda, né? O Ário tinha fama de santidade, o Ário tinha fama por praticar uma vida ascética, uma vida de renúncias, uma vida de orações também, e não só por conta dessa fama, mas ele se torna uma pessoa muito popular, porque vários dos seus ensinamentos
são passados de pessoa a pessoa através de canções. E os marinheiros, né, da área em que ele vivia, ali no norte da África, cantavam popularmente canções que difundiam ensinamentos arianos. E com isso, os ensinamentos diários se tornaram mais acessíveis, se tornaram mais comunicáveis às pessoas mais simples e se tornou um conhecimento muito mais popular do que a ortodoxia formalizada por parte da igreja, né? O Ário defendia que o Logos, ele não era eterno, ele era posterior ao Pai, ele foi criado na eternidade, mas em algum momento ele foi criado. E depois que ele foi criado pelo Pai, pelo Deus único, Deus todo-poderoso, esse Logos passa a ser um ser intermediário através do qual Deus faz toda a sua obra de criação. Isso é importante, né? Porque tem até textos bíblicos que dizem que nada do que foi criado teria sido feito se não fosse pelo intermédio de Jesus. E Ário dizia dessa maneira que o Logos era um ser intermediário que foi criado na eternidade pelo Pai para ser um ponto de desenvolvimento da sua criação de um modo geral, né? Então, isso dá a ideia de adocionismo, tanto porque, para Ário, Jesus era um ser humano que foi adotado por esse Logos em um determinado momento da história. Para o Ário também, apenas Deus Pai era capaz de salvar. Logo, Jesus, logo, o ser intermediário, era incapaz de salvar, né? Essa ideia ariana também coloca Jesus numa posição de inferioridade ao Pai, que é a chamada heresia do subordinacionismo. É a ideia de que Jesus estava subordinado ao Pai e não era da mesma substância que ele, da mesma natureza e nem da mesma integridade. No ano 318, Alexandre, bispo da cidade de Alexandria, claro, inconformado com os ensinamentos de Ário, resolve convocar um sínodo para aquela cidade para tratar dessas questões. O sínodo condena Ário, condena os ensinamentos do arianismo e afirma Jesus como o salvador da humanidade, dentre outros elementos, né? Porém, o sínodo não é suficiente para resolver definitivamente a chamada controvérsia ariana. O Ário continuou muito popular, seus ensinamentos continuaram muito difundidos e ele continua ganhando adeptos entre os próprios bispos, tal maneira que o próprio Constantino começa a ficar preocupado em relação ao que está acontecendo. O Constantino tem uma preocupação de que esse cisma possa romper a costura que ainda era frágil por parte do Império. E no ano anterior ao Sínodo de Alexandria, em 317, o Constantino tinha criado uma lei que permitia a exclusão de cismáticos. E é baseado nessa lei que o Alexandre, no Sínodo de Alexandria de 318, resolve, então, separar o Ário, tirar o Ário da atividade eclesiástica e resolve, então, afastá-lo da comunhão da igreja naquele momento. Como as circunstâncias não são resolvidas, as ideias de Ário continuam se espalhando pela Palestina, pelo Egito de uma maneira em geral, pela Síria, também se espalhando pela região da Ásia Menor. A preocupação continua acontecendo. Por exemplo, na Ásia Menor, ele consegue a adesão de Eusébio de Nicomédia, a adesão de Teógno, bispo da cidade de Niceia, que é bem pertinho de Bizâncio, que vai se tornar a capital do Oriente e vai se chamar Constantinopla. Então, certamente, o movimento representado por Ário, os seus ensinamentos de que Jesus não era eterno, de que Jesus era um ser intermediário, de que ele não era o salvador da humanidade, porque apenas o Pai poderia salvar, esses ensinamentos vão se espalhando e causando a preocupação até no imperador
ainda que por outros motivos, mas causando também a preocupação por parte das grandes lideranças da Igreja. O Constantino tenta resolver isso de uma maneira diplomática, de uma maneira teológica, e envia o bispo Ósio de Córdoba para Alexandria numa tentativa de sanar toda aquela problemática, mas não deu em nada. O caminho está de maneira irreversível sendo posto, e para Constantino e para o restante da Igreja considerada ortodoxa, não há outro caminho que não seja a convocação de um concílio universal, representado por bispos de todo o mundo, ou da maioria possível, para que essa questão de Ário fosse, então, definitivamente resolvida. Foi, então, que o concílio é convocado para o ano de 325, na cidade de Nicéia, e sobre o concílio em si, nós vamos ver no próximo episódio dessa trilogia que celebra, que comemora os 1700 anos do Concílio de Nicéia. Se você gostou desse vídeo mostrando o seu contexto, o pano de fundo que leva à convocação do concílio, então não se esqueça de deixar aqui a sua curtida, de se inscrever no canal e aproveite também para compartilhar esse vídeo com os seus contatos, que em breve a gente volta para mais um Café com Teologia e eu te vejo por aqui.